mesa convida os seus parlamentares que estejam nos seus gabinetes, que venham registrar presença, a fim de que venha dar quórum para cumprirmos a votação dos destaques do CPC, e aproveitamos para cumprimentar o nobre deputado Fábio Tradi pelo brilhante trabalho que fez à frente da relatoria do CPC, que certamente vai dar um código à altura do que espera o povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência. Com a palavra, a nobre deputada Benedita da Silva. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de transpassar para a eternidade, este incomparável líder africano nos dizia: o homem corajoso não é quem não sente medo, mas quem vence esse medo. O mundo chora a morte deste grande líder negro da luta contra o apartheid na África do Sul, o nosso afro-internacional Nelson Mandela. Ao mesmo tempo considerado um homem corajoso e imponente na sua convicção e militância, surgia em sua alma um ser humano revestido de um coração sábio, poético e generoso. Desde a implantação do regime apartheid em 1949, Nelson Mandela foi incansável e intransigente. Quero dizer, senhor presidente, que por 3 vezes tive o privilégio de acompanhar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à África do Sul e desfrutar um pouco da convivência deste grande homem que ajudou a reescrever a história da diáspora. Mandela foi e sempre será a nossa fonte de inspiração contra todas as formas de opressão. Que o espírito de luta de Mandela sobreviva entre nós para enfrentarmos os grilhões da opressão, da desigualdade social e racial que, infelizmente, assombra a vida de milhões de negros, africanos e afrodescendentes. Mas, senhor presidente, eu gostaria de pedir a tolerância de Vossa Excelência para ler um artigo publicado, pedido pela Folha de São Paulo a mim, no dia 17 de julho de 1996. Naquele dia, dizia o meu artigo: ao fechar a cortina dos inúmeros atos nesse palco chamado século XX, entre os grandes protagonistas cabe-nos registrar o nome de Nelson Mandela, preso em cativeiro por mais de 27 anos, 18 dos quais em trabalhos forçados, vítima do apartheid, política racista imposta pela minoria branca. Mandela desponta no cenário político mundial com a força de união e um enorme carisma que sobe da África do Sul. Ele acaba de visitar Londres, sendo hóspede do palácio e uma das autoridades estrangeiras mais prestigiadas pelos ingleses. 6.000 pessoas aplaudiram de pé. O povo, ao ouvir o hino oficial sul-africano em inglês, chorou de emoção. O apartheid levou a África do Sul a humilhações e injustiças, deixando um duro legado de ódio racial e desigualdade ao marginalizar, por força de lei, 75% da população. Nelson Mandela ganhou confiança popular, elegeu-se presidente pela força do voto e agora é aplaudido pela própria Inglaterra, a potência colonial que no passado submeteu aquele país. Quando preso, lutamos em favor de sua libertação aqui no Brasil. Na ocasião, como deputada federal, levamos o Congresso Nacional, reunido em Assembleia Constituinte, a pedir a libertação de Nelson Mandela, por considerarmos intolerável a convivência dessa condenação com a realidade contemporânea. Criamos uma comissão externa mista do Poder Legislativo para observar os efeitos do regime do apartheid na África do Sul. Visitamos aquele país por mais de 3 vezes, numa delas como observadora das primeiras eleições livres da África do Sul. Representando o Congresso Nacional Brasileiro, conhecemos de perto urna, sociedade sob o domínio do apartheid, pudemos, na ocasião, fazer uma avaliação do período de transição daquele regime racista para uma sociedade livre e democrática. Como presidente do CNA, Mandela correu diversos países, defendendo sanções contra a África do Sul, visando gerar efeitos contrários à segregação racial. Pregou a resistência contra o regime racista, liderou numa campanha política quando a violência dominou
todo o processo de transição, tempo em que o então presidente Frederic Klerk detinha o poder, período em que 20 mil pessoas já haviam morrido em conflitos internos. Nelson Mandela tornou-se um símbolo contra a discriminação racial, um símbolo pela paz, um símbolo da resistência negra. Mandela sempre repetia que a sua liberdade estava condicionada à liberdade dos negros sul-africanos. Por sua incansável luta, quando saiu da prisão e em fevereiro de 1990, de cabelos grisalhos, ele pôde ver uma África do Sul em transformação. Numa eleição histórica, milhões de negros elegeram Mandela presidente da República da África do Sul. Em seu programa de governo, ele prometeu maior dignidade às famílias sul-africanas. Mandela, um líder que venceu o ódio racial, está ensinando tanto aos países africanos quanto a diversas nações que o amor pode suplantar o ódio, que os homens podem viver livres democraticamente, ter seu trabalho, sua família e ajudar uns aos outros. Essa lição de vida é válida também para o nosso país, pois um governo democrático tem o dever de viabilizar ao povo uma melhor condição de vida. O Brasil está de portas abertas e deve estreitar suas relações com os países africanos, entre eles a África do Sul, uma prioridade. Ela está buscando afiançadas que possibilitem um melhor intercâmbio econômico e cultural. Façamos nossas a palavra de Nelson Mandela contra a dominação racial. Acalentemos o desejo de uma sociedade justa, em que todas as pessoas vivam unidas, brancas ou negras, em harmonia e com iguais oportunidades. Parabéns, presidenta Dilma, por estar presente com os demais ex-presidentes, aquela grande solenidade que nós aqui e eu estarei também nesta delegação que estará acompanhando o funeral de Nelson Mandela. Viva Nelson Mandela, sempre em nossos corações. Parabéns a